Olá, estou aqui para te convidar para a minha mini aula gratuita. Vais ficar a saber como organizar e planear o mês, o que podes fazer para gastar menos e poupar mais, mesmo que nunca tenhas construído um orçamento mensal na tua vida. Enfim, eu vou-te provar que tu podes gerir o teu dinheiro e que não precisas de fazer nada de mais para o conseguires. E sim, com a rotina que tens hoje, consegues estruturar a tua vida financeira. Esta mini aula é gratuita, por isso aproveita para aprender ao máximo e depois aplica à tua realidade. Então, o orçamento mensal é uma ferramenta muito útil, versátil e importante para gerir o teu dinheiro. Se o souberes aproveitar bem, aos poucos irás começar a colocar cada vez mais tópicos de análise. Por exemplo, o meu primeiro orçamento mensal foi numa folha A4 sem linhas. Depois passei para o Excel e com o passar do tempo fui introduzindo melhorias. Acredito que esta não será a minha última versão, por isso, sempre que achares necessário, adapta este orçamento mensal à tua realidade. Se queres atingir resultados, segue estas dicas e vais ver a diferença que te vão fazer quando chegares ao fim de cada mês. Estas são as dicas que eu tenho para ti, para tu começares a colocar em prática com o teu orçamento mensal. E a primeira é: organiza as tuas finanças no primeiro dia do mês, ou seja, mal recebas o teu salário. Segundo, paga-te a ti primeiro, ou seja, poupa antes de pagares aos outros. Terceiro, depois de distribuires o dinheiro para a tua poupança, faz uma previsão de gastos que vais ter durante o mês. Quarto, e só depois é que começas a pagar então aos outros. Começa por pagar as contas que já sabes que podes pagar. E por último, ao longo do mês, e não precisa de ser a toda a hora, vai registando as tuas despesas na tabela de movimentos do mês. Antes de começar a explicar-te a organização deste orçamento, eu preciso de te dar mais 3 conselhos. Então, o primeiro é: poupa pelo menos 10% do teu rendimento. O segundo é pagar dívidas. E o terceiro é criar um fundo de emergência. Então, vamos começar pelo primeiro: poupar 10%. E porquê é que é tão importante poupar? É muito importante poupar porque nós nunca sabemos o que pode aparecer na nossa vida. E os imprevistos acontecem. A importância da poupança é que, para além de termos um plano financeiro a longo prazo, não termos que depender de ninguém. E isso só depende das tuas decisões. Por isso, poupa o quanto antes. Segundo conselho: pagar dívidas. Mas então, como é que podes pagar as tuas dívidas? Vou-te dizer uma dica que para mim é a melhor e que foi a que eu introduzi na minha vida. Se tiveres mais que uma dívida, paga aquela que tiver a taxa de juro mais alta e a que for de valor menor. Como assim? O facto de optares por aquela que tem o juro mais alto irá permitir que, quando a pagares na totalidade, não tenhas perdido assim tanto dinheiro. E, se para além disso escolheres a dívida de menor valor, assim que a terminares de pagar, ficarás psicologicamente mais motivado para pagar a próxima. Terceiro conselho: criar um fundo de emergência. Esta é a tua primeira garantia para teres total segurança financeira. A melhor recomendação é que seja equivalente a 6 meses de despesas. O objetivo de teres um fundo de emergência é de não o usares, ou seja, é só para situações de emergência. Mas então tu deves já estar a perguntar como é que está organizado este Excel. Este Excel está organizado em 3 grandes partes. Vou então começar por falar da primeira parte. A primeira parte são os meses do ano. Mas antes que comece, eu queria dizer-te que apenas coloquei o mês de maio e o mês de junho como exemplo. À medida que os meses forem passando, terás que ir acrescentando um separador para cada um deles.
Não coloquei todos os meses do ano porque terás que adaptar este orçamento à tua realidade. Então não faria sentido teres que depois estar a eliminar tudo para colocar à tua medida. Para além disso, no meu caso em específico, eu também vou adicionando mês a mês. E então porquê? Porque se quiser fazer uma melhoria, não tenho de estar a modificar todos os meses para a frente. Basta fazer a melhoria no próprio mês e depois copiar o separador e colar para o mês seguinte. Faz sentido, certo? Então, em cada mês do ano, tu vais ter uma tabela do saldo inicial e outra tabela do saldo final desse mês. A do saldo inicial é aquela que vai buscar a informação do mês anterior. A do saldo final é aquela que, depois de todos os resultados, irá passar para o mês seguinte. Depois vais ter o agrupamento por categorias. Vais ter a categoria das despesas, dos rendimentos e da poupança. E porquê é que isto é tão importante? Porque imagina que tu vais 4 vezes ao supermercado. Se tu tiveres o agrupamento das 4 vezes que foste ao supermercado, vais conseguir ter o valor total dessas idas ao supermercado. Enquanto que se tu não tivesses isso, ias ter que estar a somar uma a uma para perceberes quanto é que nesse mês gastaste no supermercado. A mesma coisa para os rendimentos e a mesma coisa para a poupança se tiveres mais do que uma conta poupança. Para além disso, vais ter a tabela detalhada dos movimentos do mês e a tabela de previsão mensal. E então, porque é que eu sublinhei ali saldo inicial e tabela detalhada dos movimentos do mês e tabela de previsão mensal? Porque estas são as únicas tabelas que tu vais mexer. Ou seja, esta aqui do saldo final irá ser calculada automaticamente. Da mesma forma, estas aqui. Vamos então agora para a parte 2. Ou seja, para além dos separadores que tu vais ter de cada mês do ano, tu vais ter um outro que é a análise mensal e anual das categorias. E então o que é que esta análise permite? Esta análise permite uma visão de todas as categorias ao longo do ano, perceber o total de rendimentos, despesas e poupança de um ano inteiro em euros e em percentagem e verificar as variações que existem de um mês para o outro. Terceiro separador: controle de gastos mensais e anuais. Aqui traz um controle mais detalhado das despesas mensais e anuais. Ou seja, permite controlar se há muita ou pouca variação de preços de um mês ou ano para o outro. E assim, se possível e fizer sentido, negociar preços com os provedores de serviços. No caso específico das despesas mensais, permite saber se podes reduzir no consumo, poupando mais, permite controlar as datas de pagamento de faturas e o período a que se referem e permite saber o valor médio mensal gasto. Vamos então passar para a parte prática. Então, como eu tinha dito, temos aqui a tabela de saldo inicial do mês e temos aqui a tabela de saldo final do mês. Então, temos agora aqui a tabela de previsão para o mês, a tabela detalhada dos movimentos para o mês e, mais uma vez, quero-te alertar para uma situação. Esta tabela aqui, despesas por categoria, rendimentos por categoria, poupança por categoria e esta tabela, não mexas. As únicas tabelas que tu vais mexer são esta e esta. Então, e porquê é que eu digo que vais ter que mexer nesta? Primeiro, porque tu não tens o mês anterior. Vais iniciar este orçamento tal como ele está. Por isso, tu aqui vais colocar o rendimento que tu tens neste momento. Imagina que tens 1000 euros. E aqui vais colocar a tua poupança que também tens neste momento. Imagina que tens outros 1000 euros.
No caso dos meses seguintes, imaginemos aqui junho, ele por acaso aqui já está a buscar o saldo final do mês de maio. Mas imagina que não. Imagina que estava na mesma a zero. Tu tinhas que ir buscar aqui a maio o teu saldo final, que era para depois, quando chegasses aqui a junho, continuares a tua informação o mais correta possível, não é? Porque senão depois tu não ias ter o teu saldo inicial correto. Outra coisa, eu ao longo do mês eu vou-te deixando algumas dicas, por exemplo aqui, não te esqueças de começar a poupar primeiro antes de começares a pagar aos outros. O que eu te sugiro é que aqui só coloques poupança. Mesmo que não tenhas poupado nada, não coloques aqui despesas. E porquê? Porque isto aqui está ligado com a tua previsão para o mês. E apesar de aqui não ter qualquer fórmula associada, em termos visuais é muito mais fácil tu chegares aqui e veres o que é que tu já poupaste logo no início do mês. Outra coisa, esta tabela detalhada dos movimentos do mês tem que estar da mesma forma, em termos funcionais, do teu extrato bancário. Ou seja, quer dizer que se tu poupares 500, vai-te sair dinheiro da conta para uma outra conta poupança. Mas não interessa, saiu-te da tua conta normal. Então, eu meto aqui poupança. E o que é que eu quero com isto dizer? Apesar de tu estares a poupar, ou seja, ser um dinheiro positivo, tu tens que colocar aqui negativo, porque ele efetivamente é como se não estivesse na tua conta normal. Então, continuando aqui na lógica da poupança, vamos aqui abaixo e vemos que os 500 euros que tu colocaste ali em cima estão aqui. Então agora imagina que tu queres pôr mais 50 euros para a tua reserva de emergência. Então, vamos aqui, menos 50. E chegas aqui, reserva de emergência. Se tu vieres aqui, já estão aqui os 50 euros. E então, tu perguntas, mas então porquê é que os valores vão para ali automaticamente? Os valores estão a vir para aqui automaticamente por causa da fórmula que eu tenho aqui. E a fórmula que eu tenho aqui, o que está escrito aqui na fórmula, poupança, tem que ser exatamente o que está escrito aqui. Porque assim, depois, é muito mais fácil tu chegares aqui ao tipo de poupança, fazeres copiar, colar. E isto funciona exatamente igual para as despesas por categoria e os rendimentos por categoria. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Eu aqui coloquei o meu exemplo em específico. E aqui também, e aqui também. Obviamente que isto, o mais provável é muitas coisas que estão aqui não coincidirem com a tua realidade. Então, sempre que alterares aqui um tipo de despesa, vais ter que colocar aqui no meio o nome da despesa que colocaste aqui. Então, por exemplo, imagina que, sei lá, vamos aqui acrescentar uma despesa, por exemplo, computador. Não faz muito sentido, se calhar, mas só para dar um exemplo. Eu chego aqui,
faço assim para copiar a fórmula, chego aqui ao computador, venho à fórmula e apago e colo, Enter. E se eu vier aqui, imaginem que eu comprei um computador, venho aqui, no dia 3/5, aqui tu podes, no descritivo, podes escrever o que tu quiseres, portátil, e aqui o valor, neste caso pode ser, por exemplo, menos 600 euros, vês? Se vieres aqui à despesa do computador, ele já assumiu o teu gasto. Passando então agora a um exemplo prático, o dinheiro com o qual tu podes realmente contar é o quê? É o teu saldo inicial do mês, menos a soma da tua poupança. Só que tu agora olhas para aqui e dizes: ah, mas eu agora então fiquei com mais dinheiro. Não, tens que vir aqui à fórmula e colocar o mais. Porque aqui, como as despesas estão ao contrário, como a tua poupança está com o sinal negativo, tens que colocar o sinal contrário. Então vamos fazer aqui uma simulação. Neste momento tu sabes que tens 450 euros para o mês todo. Se tu colocares aqui 200 euros que vais gastar em renda, 10 euros mais net em TV, sei lá, mais 10 euros, alimentação 130, sei lá, imaginemos 10, 10, 10, e chegas aqui ao fim e vês que te sobra só 70 euros, o que é que tu vês? Eu não vou conseguir comprar um computador de 600 euros porque só me sobrou 70 euros. Por isso é que eu chamo a atenção que é muito importante tu preveres o teu mês, pagaste a ti primeiro e só depois é que começas a pagar aos outros. Obviamente que tu poderias ir à tua poupança e ires buscar dinheiro para o teu computador, mas esta é realmente a importância de tu teres uma previsão para o mês, porque tu na realidade deves organizar e planear o teu mês o melhor possível. Mas então imagina que tu precisas mesmo daquele computador. Então tu chegas aqui e colocas 600 euros. O que é que tu ficas a perceber? Ficas a perceber que tu vais ter que ir buscar à tua poupança pelo menos 530 euros. Então, vamos fazer aqui uma simulação. 530 euros da tua poupança e depois tens que vir aqui, não é? E colocar mais este dinheiro que te ficou disponível. Então, tu agora ficaste, ou melhor, irás ficar no fim do mês com 0 euros. Então, nestes casos, o melhor é ir buscar mais um bocadinho para eventuais despesas que te possam aparecer. Então, imagina que tu estás no decorrer do mês e vais gastando então o que tu tinhas planeado. Então, colocas aqui, por exemplo, no caso da alimentação, o mais provável é que tu vás mais do que uma vez ao supermercado, portanto eu vou pôr assim e vou pôr assim. E então, renda, imaginemos que tu gastaste aquilo que estavas à espera, porque normalmente é sempre igual. Aqui 10, menos 10. Desta vez tu gastaste, imagina, 50 euros no supermercado. Depois menos 10, menos 10, menos 50, menos 10.
Outra coisa que então tu concluís daqui, após teres feito então o registro de tudo o que entrou e de tudo o que saiu, é que aqui na alimentação poupaste 30€. Então, se eu colocar aqui o que tu efetivamente gastaste, significa que no final do mês poupaste 30. Estes 30€ então que tu acabaste por poupar sem estar à espera, podes colocá-lo na tua poupança ou então podes gastá-lo noutra coisa qualquer. Mas aqui o objetivo é que tu poupes. Então, se nós fizermos aqui uma simulação em que tu colocas 30€ a ir para, por exemplo, a tua reserva de emergência, e entretanto tu também recebeste o teu salário, por exemplo, 600€, venho aqui salário, significa então que tu chegaste ao teu fim do mês, por exemplo, 30/5, e o saldo final que te dá aqui tem que ser exatamente igual ao saldo que te dá no banco. A mesma coisa para a poupança. Tudo o que tu tiveres aqui tem que coincidir com as tuas contas de poupança bancária. O que significa que o total dos teus ativos é a tua poupança mais o teu saldo final. Ou seja, isto mais isto. Isto mais isto. Vamos então agora para a segunda parte, e a segunda parte é a análise mensal e anual. E a primeira coisa que eu te quero dizer é que a análise dos resultados deste separador deve ser feita no final de cada mês. Ou seja, só depois de tu preencheres um mês inteiro é que tu usas esta análise. E porquê? Porque só faz sentido usar este separador para fazeres uma análise comparativa de mês para mês. Para analisares o próprio mês, tens o separador do próprio mês. Logo, não faz sentido tu vires aqui se o mês ainda não estiver preenchido. Então, outra coisa que tu deves verificar quando fechas um mês é se o valor que está aqui da poupança mais o valor que está aqui na despesa é igual aos teus rendimentos. Porque isto significa que todo o dinheiro que tu recebeste está distribuído pela poupança e pelas tuas despesas. Portanto, aqui na percentagem irá dar sempre 100 e aqui irá dar a distribuição dos 100%. Então, passando agora para a terceira e última parte, nós temos aqui o controle detalhado de determinados gastos mensais e anuais. Então, a primeira coisa que eu te quero dizer é que toda esta informação que está aqui é fictícia e serve apenas para a tua orientação. Em primeiro lugar, e no meu caso em específico, eu optei por colocar nas despesas anuais o meu seguro automóvel e o meu imposto único de circulação. Então, só para que percebas a importância deste controlo, eu este ano consegui negociar com a minha seguradora através da comparação de preços que eu fiz do meu seguro automóvel. Agora, no caso específico das despesas da casa, o meu objetivo é perceber o que é que eu realmente andava a gastar por mês, porque se a minha fatura tiver uma periodicidade de 2 em 2 meses, eu lá vou ter o gasto dos 2 meses, não vou ter o gasto mensal. Então, daí ter criado esta tabela também para perceber quando é que pagava, quando é que tinha o gasto e, portanto, achei importante. Se no teu caso não corresponder à tua necessidade, podes sempre adaptar.
E é isso, chegamos ao fim. Por isso, coloca em prática tudo o que aprendeste e começa agora a gerir o teu dinheiro.